Nós queremos desejar a você um domingo maravilhoso, um domingo especial, um domingo cheio da paz e cheio da presença de Deus. Esse programa, Tempo de Comunhão, visa levar você a ter comunhão com Deus acima de tudo. É interessante nós sabermos que Jesus, certa ocasião, ele quis lavar os pés dos seus discípulos. O texto diz que ele vestiu o seu manto, pegou uma bacia com água, pegou uma toalha e foi lavando os pés dos discípulos. Quando ele chegou para lavar os pés de Pedro, um dos discípulos dele, Pedro disse: de maneira nenhuma, olha, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. E por que Pedro rejeitou, não quis que Jesus lavasse os seus pés? Porque momentos antes havia uma discussão entre eles quem era o braço direito de Jesus. E Pedro então toma a frente e diz: não, eu sou o mais importante da equipe, eu sou o braço direito de Jesus. E nós sabemos que lavar os pés naquela cultura, naqueles dias, naquela época, era o papel dos escravos. E quando Jesus assume o papel de servo, de um escravo, e começa a lavar os pés, que posição sobrou para Pedro? Pedro seria o auxiliar do escravo, ou seja, seria nada. E aí ele disse: não, o senhor não vai lavar os meus pés, eu não aceito isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na verdade, o que gera alegria, paz, contentamento, satisfação nos nossos corações, nas nossas vidas, é quando servimos, quando abençoamos, quando somos canais de bênçãos. Nós estamos aqui com esse propósito: servir você, abençoar você, ser um canal de Deus na sua vida, liberar uma palavra de Deus, uma mensagem que mude a sua maneira de ver, leve você para uma vida de paz, de alegria, de felicidade, porque esse é o desejo do coração de Deus. Que bom estarmos novamente com vocês aí, entrando no seu lar, trazendo essa palavra de Deus. E esses dias estava vendo, agora eu quero falar a respeito do servo, lembrei de uma passagem que fala assim que nós não devemos nos afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E aqueles que não se afastam da simplicidade, vemos que Jesus era simples. Ele fazia, ele servia de uma forma simples. E aqueles que servem e são simples, servem dessa forma, são feitos sábios perante Deus. Que você possa ser, não se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus, servir e você será sábio diante de Deus. Que esse dia seja um dia maravilhoso na sua vida. Você está assistindo o programa Tempo de Comunhão. Eu quero convidar você agora para ouvir uma música, receber essa música aí, onde você está, na sua casa, no seu lar. Logo depois, vem uma palavra, uma mensagem gravada no nosso culto, no nosso templo. Eu tenho certeza que vai edificar você, vai levar você a uma vida vitoriosa. Depois, voltaremos para orar, para abençoar a sua vida. Tu
Vida Vitoriosa. Hoje é a parte 3 e queremos falar sobre Há uma rocha. Há uma rocha. Então, daqui deriva as decisões da nossa vida. Por quê? Porque todos nós estamos construindo, todos nós estamos edificando. Você sabia isso? Você está construindo algo, você está edificando algo. Então nós precisamos entender a importância disso. Viver é edificar algo. Viver é edificar, é construir alguma coisa. Nada mais frustrante do que edificar em vão. Você pode imaginar trabalhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, e depois aquilo zerou, não sobrou nada dos 5 anos de trabalho? Edificar em vão é extremamente frustrante. Como então edificar de uma forma duradoura, permanente? Venha comigo, por gentileza, Mateus capítulo 7, vamos ler de 24 a 27. Então Jesus está dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, sábio, que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. O texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, o tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Aleluia. Amados, esse texto mostra que existe uma diferença entre o ser vitorioso e o ser derrotado. A diferença, ela é de fundamento. A diferença é de essência e não de aparência, ok? De essência e não de aparência. Esse texto mostra 2 casas. O texto está dizendo que os que construíram as casas foram pessoas diferentes. Então não é a mesma pessoa construindo as 2 casas. Uma pessoa construindo uma casa e outra pessoa construindo a outra casa. É isso que o texto aqui está dizendo. Um construtor então decidiu construir rapidamente. Buscou um atalho, resultado a qualquer custo, resultado imediato. O outro construtor, o da casa ao lado, dia após dia, mês após mês, ele continuou seguindo princípios. Ele continuou a construir como se deve construir, sem pressa, sem negociar, sem atalhos, sem mudar a planta. Ele construiu, dia após dia, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, ele estava construindo. Interessante que o vizinho já estava ali, vivendo regaladamente, já tinha terminado a casa, enquanto ele estava perseverando em seguir os princípios, seguir as regras, seguir os valores. A diferença, no entanto, não era visível. As pessoas olhavam e diziam: coitado, ainda está levantando as paredes. O outro, olha aí, ó, já está sentado na varanda, já está tomando limonada, já está desfrutando da casa, já convidou os amigos, já fez um churrasquinho, e ele ainda está levantando as paredes. Coitado dele. Ele ouvia muito disso: coitado dele. A diferença não era visível, mas havia uma diferença entre as 2 casas. O segundo pensamento que eu quero colocar para você: fazendo a obra. Fazendo a obra. Como eu disse, todos nós estamos construindo, estamos edificando. Viver é edificar algo. E às vezes nós sabemos o que fazer, ou seja, a coisa certa, mas ao fazermos de forma errada, de forma equivocada. Construir a casa é certo? Sim ou não? Sim, claro que é certo construir a casa. Construir sem fundamento, sem alicerce, é certo ou errado? Errado.
fazendo a coisa certa de maneira errada. Vamos olhar o que o rei Davi fez. Ele queria trazer a arca da aliança para Jerusalém. 1 Crônicas 13:1. 1 Crônicas 13:1. Olha aqui, para usar como exemplo. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, versículo 2, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos um mensageiro aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. 3. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Olha aqui o que diz no versículo 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá, que estava dirigindo o carro, esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 10. A ira do Senhor Deus acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Versículo 11. Davi ficou contrariado, triste, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? 13. Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Era certo trazer a arca? Era certo. Era certo trazer a arca, a presença de Deus. No tempo de Saul não usaram a arca, não tinha um lugar para a arca. Davi: vamos trazer a arca. Só que ele estava fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Ele teve que desistir do projeto, porque alguém morreu, houve lágrima, tristeza, dor, por fazer a coisa de uma forma errada. Interessante entendermos isso. Interessante entendermos isso. O versículo 8, inclusive, diz que todos se alegravam. Havia dança, júbilo. Só que eles fizeram o que era certo de maneira errada. O texto diz que todo Israel, todo o povo diz: vamos sim trazer a arca, vamos. Todos concordaram. Todos, não ficou ninguém sem votar a favor. Todos concordaram. O fato de ter o apoio de todo o povo não significa que você terá o apoio de Deus. O fato de você ter todo o apoio da igreja onde você está para fazer aquela decisão não significa que Deus estará apoiando. Davi tinha o apoio de todo o povo, sacerdotes, príncipes, levitas, todos apoiaram. Vamos sim, rei, tomo contigo. Quando você faz a coisa certa de maneira errada, você não tem vitória, você tem frustração, você tem lágrima, você tem tristeza. É isso que o texto está nos ensinando aqui. É isso que a palavra está nos mostrando aqui. Agora vamos ver, fazendo a coisa certa de maneira certa. Construir a casa é certo? Sim, é certo. Construir sobre a rocha, fazer a coisa certa de maneira certa. Construir com fundamento, construir sobre a rocha. Trabalhar é de Deus? É de Deus. E como está a sua folga, o seu descanso, o seu tempo com a família? Cuidar do lar é de Deus? É de Deus. E como está o seu tempo para a igreja, para as coisas de Deus? Fazendo a coisa certa de maneira certa. Queridos, nós temos alguns tipos de ideias na cabeça. Elas estão ali porque nós não conhecemos coisas melhores. Aquele camarada que estava edificando a sua casa sobre areia, ele tinha na cabeça dele a ideia de que era assim que fazia. E aí ele se fechou nas suas ideias, se fechou dentro dos seus paradigmas, se fechou dentro do seu conceito e diz: não, eu vou fazer assim. E ele não se abriu para algo maior do que ele mesmo. Ele não se abriu para novos conceitos, para novas ideias, para novas instruções, para novas lições. Não, é assim. É importante nós pensarmos, refletirmos sobre isso.
É por isso que nós temos ideias erradas e atitudes erradas. Ou às vezes nós temos ideias corretas e atitudes erradas. Sem fundamento, a vitória é passageira, ela não permanece. Existe vitória incompleta e existe vitória completa. A vitória incompleta é a maneira certa, fazendo de forma errada. A vitória completa é quando você faz o que deve fazer de forma correta. Alegria passageira e alegria duradoura. Por que algumas pessoas têm alegrias passageiras, fugazes, por um tempo? Porque estão fazendo a coisa certa de uma maneira errada. E aqueles que têm alegria duradoura, de manhã, de tarde, de noite, janeiro, fevereiro, março, dezembro, estão ali felizes, alegres, porque estão fazendo a coisa certa, de maneira correta. Os benefícios da rocha. Agora vamos à rocha. Em Lucas capítulo 6, de 46 a 49, Lucas 6, 46 a 49, é o mesmo texto, só que ele amplia. Lucas amplia um pouquinho. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Palavras de Jesus. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Diga comigo, cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce, sobre areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, foi grande a sua destruição. Então aqui nós temos mais informações do que temos lá em Mateus. Aqui o texto diz que ele cavou fundo, ele lança os alicerces sobre a rocha. Houve diligência, houve aplicação, houve disciplina, houve prática. Havia areia entre a superfície e a rocha, havia areia. Eu não sei se 1 metro, 2 metros ou 3 metros, mas o texto sagrado diz que ele foi remover a areia. Enquanto o outro já estava levantando as paredes, ele ainda estava removendo a areia. Areia é aquilo que é superficial, é aquilo que não sustenta. Areia é aquilo que não permanece. Areia é aquilo que é levado pelo vento. Areia é aquilo que hoje é e amanhã não é. Então ele cavou fundo. Esse cavar fundo fala dessa diligência, dessa aplicação, desse zelo em fazer bem feito, em fazer não para aparecer, em fazer para fazer. Exatamente o que estava acontecendo aqui. Ele cavou fundo, ele lançou os alicerces sobre a rocha. Esse irmão aqui, ele fez o certo de maneira certa. Ouvir a palavra e praticar. A palavra praticar aqui no grego é poieu. Significa fazer, formar, modelar, construir. Isso é praticar a palavra, evangelizar, dizer não ao pecado. Queridos, nós precisamos crer na rocha e não na nossa habilidade de construção. Então precisamos colocar a nossa fé na rocha. Quando cremos que a rocha é o que sustenta a casa, a nossa dependência começa a ser inegociável da rocha. Passamos a crer no poder da rocha, na segurança da rocha, na proteção da rocha. Porque sabemos que a rocha que nos sustenta. A pergunta é: quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Esse é o segredo. Mateus capítulo 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Aqui nós temos os benefícios da rocha. Queridos, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Queridos, esse texto, eu gosto da honestidade de Jesus.
Eu gosto da honestidade de Jesus. Esse texto diz que virá chuva, esse texto diz que o rio vai transbordar, esse texto diz que o vento virá. Isso vai acontecer. Se ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Se ainda não veio a tempestade, virá. É o que o texto está dizendo. Mas o fato, queridos, é que quando nós estamos ligados à rocha, grudados na rocha, temos esta revelação, temos esta graça de conhecermos Jesus. Esse texto diz que nós não seremos abalados. Este é o segredo aqui do texto. Ou seja, desceu a chuva vem do alto ou a chuva vem de baixo? Do alto. E a Bíblia diz que no alto habita principados e potestades. Ou seja, demônios, aqui representados pela chuva, virão sobre você. É isso que o texto está dizendo. O texto diz que transbordaram os rios. Os rios vêm de cima ou vêm de baixo? De baixo. Ataques de baixo. São ataques naturais. São ataques terrenos. São ataques circunstanciais. São coisas que acontecem. E o texto diz que sopraram os ventos. Os ventos vêm na lateral. Ou seja, você sofrerá ataques de pessoas. As pessoas vão atacar você, ponto. É isso que o texto está dizendo. Você será atacado por pessoas, você será atacado por demônios, e você será atacado por questões naturais. Circunstâncias naturais. Reveses naturais. O texto diz, contudo, a casa não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. O texto está dizendo que veio a chuva, veio o vento, veio o rio, transbordou, e a casa permaneceu. A casa ficou. É uma coisa tremenda isso. Queridos, eu não quero entrar em dualismo, em filosofia dualista, não quero entrar nisso. Mas esse texto está dizendo que a rocha que nos sustenta, é a graça que nos sustenta. E quando nós obedecemos, obedecer aqui não é serviço, não é suor, não é tarefa. Obedecer aqui é prazer, é crer, é confiar. Quando eu pego o meu dízimo e trago na igreja, é prazer, é confiar, é crer. Se eu estou passando por lutas e tribulações, eu sei que acima das lutas e tribulações, Deus permanece fiel, o amor de Deus está ali, o cuidado dele está ali, a retidão dele está ali. Deus não mudou, Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Eu creio, eu confio e dependo desse Deus. As circunstâncias não determinam a minha fé no meu Deus. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem é Deus, e é assim que a gente caminha. Essa é a nossa confiança, esse é o nosso combustível, essa é a nossa energia. É assim que a gente avança, é assim que a gente não retrocede, não esmorece. Exatamente o que o rei Davi experimentou. Salmo 27:5. Olha que dá lá. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. Vamos ler todos juntos a parte final? No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Me porá em segurança sobre uma rocha. Aleluia. Salmo de número 18, versículo 2. O Senhor é a minha... Vamos dizer bem forte isso junto? O Senhor é a minha rocha. Mais uma vez, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja a rocha que me salva. Aleluia.
Aleluia! Queridos, as pessoas que se conectaram à rocha, que se linkaram à rocha, agora elas estão testemunhando dos benefícios. Veio o vento e não me abalou, vieram as chuvas, mas não me derrotaram. Veio juntamente com a chuva o transbordar dos rios, mas eu permaneço porque o Senhor é a minha rocha, Ele que me sustenta, Ele que me guarda, aleluia. Irmãos, há uma rocha, a maneira certa de fazer o que é certo é estar ligado na rocha que é Cristo, aleluia. Queridos, precisamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Sabe o que você sabe fazer de melhor? Você sabe? O que é que você faz de melhor? Você sabe? Sabe ou não? Olha, nisso eu sou. Sabe o que eu e você sabemos fazer de melhor? Crer em Cristo Jesus. Você sabia que esse é o teu melhor? Sabia que esse é o teu melhor? Crer em Cristo Jesus. Se eu e você fizermos o que sabemos fazer de melhor, saiba que Jesus fará aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Sabe o que é? Nos amar e nos abençoar. Isso é o que Jesus sabe fazer de melhor. Ele nos ama e nos abençoa. E eu faço o quê? Eu creio nele, eu confio nele, eu estou alicerçado nele, eu estou seguro nele. Crer em Cristo Jesus, confiar em Cristo Jesus em todo o tempo. Sabemos que Jesus fará aquilo que Ele faz de melhor. Cristo é a rocha da nossa salvação, aleluia. Há uma rocha que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia. É muito bom estar aqui com você. Eu tenho certeza que essa mensagem edificou o seu coração, edificou a sua vida. Nós vamos orar. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. De repente você pensa, puxa, os pastores estão dizendo que eles são justos, ou que eu sou justo? Não entendi isso. Na verdade, nós somos justificados por Cristo Jesus. Não somos justos por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, Ele nos justificou. E por isso podemos falar com Deus, pedir a Ele, e Ele vai abençoar a sua vida. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, Pai de graça, muito obrigado. Estamos na Tua presença, não pela nossa capacidade, mérito ou pelas nossas obras. Não, Senhor, nós estamos na Tua presença por causa do sangue de Jesus. E queremos colocar cada pessoa agora. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece o problema, o Senhor conhece a adversidade. Mas nesta hora, Pai, estenda a sua mão de poder. Espírito Santo de Deus, toque esse coração, entre nesse lar. Toda opressão, toda doença, toda tristeza, toda angústia, todo mal, eu ordeno, saia agora, em nome de Cristo Jesus. E reine nesse lar agora a comunhão com Deus, a presença de Deus, a paz, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Eu tenho certeza que você foi abençoado, eu tenho certeza que você foi edificado com esse programa. Mas eu quero fazer um convite, nós queremos fazer um convite muito especial. Venha participar do nosso culto agora às 9h30 da manhã. Saia aí da sua casa, venha com sua esposa, seus familiares, venha participar. Se não for possível agora às 9h30 da manhã, você poderá vir às 6 horas da tarde. Temos uma celebração, um tempo de louvor, você pode trazer o seu filho, a sua criança, existe um departamento para atender, para assistir os seus filhos, vai ser um tempo muito especial. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesse dia. Deus abençoe, se Deus permitir, voltaremos então no próximo domingo.